tudo bem? Nesse vídeo daremos continuidade à resolução do exercício sobre seleção de correias sincronizadoras em aplicações para movimentação linear. Para assistir à primeira parte desse exercício, acesse o link na descrição desse vídeo. Lembrando que para a resolução desse exercício, nós estamos utilizando o catálogo da Gates McTraw. Nesse catálogo, além dos dados dos produtos, há a indicação do cálculo para seleção de correias e polias sincronizadoras dentro de 3 modalidades: para esteiras transportadoras, para sistemas de movimentação linear e para sistemas de transmissão de potência. Na resolução desse exercício, estamos seguindo as orientações para movimentação linear. Lembrando que nesse exercício foi solicitada a seleção de uma correia sincronizadora que atenda os requisitos do projeto para uma unidade de movimentação linear que atua na posição horizontal. Iniciamos o processo de seleção partindo de uma opção inicial de correia, a correia AT5, que é uma indicação do fabricante como possível solução em movimentação linear. A partir da pré-seleção, seguimos as 10 etapas sugeridas pelo fabricante. A primeira etapa foi o cálculo da tração equivalente na correia, que depende das diferentes componentes de força que atuam no sistema de movimentação linear proposto. A segunda etapa pede para selecionar o passo da correia. No entanto, como nós temos uma pré-seleção, para a correia AT5, o passo já é definido como passo de 5 mm, largura de 25 mm e o peso específico também obtido através da tabela do fabricante. Na segunda etapa, devemos calcular o diâmetro da polia. No entanto, para podermos calcular a força de aceleração na correia, fizemos uma estimativa do comprimento da correia, com base no diâmetro para a polia de 50 mm, que é um diâmetro disponível para a classe AT5. O comprimento da correia e a distância entre centros no passo 4 já foram determinados para o cálculo da força de aceleração da correia. No passo 5, devemos calcular o número de dentes da polia acoplados na correia. No caso de movimentação linear, o diâmetro das polias são iguais. Se fosse um sistema de transmissão de potência, deveríamos considerar nessa etapa a polia de menor diâmetro. O número de dentes acoplados na correia vão definir a área de contato onde se dá a transmissão da força tangencial na correia, responsável pelo torque de transmissão. Como já havíamos calculado o número de dentes da polia, equivalente a 30 mm, aqui a gente pode calcular o número de dentes acoplados na polia durante a transmissão, 30 dividido por 2, Zm igual a 15 dentes. No passo 6, devemos calcular a pré-tensão na correia. No catálogo para posicionadores lineares, nós devemos considerar que a pré-tensão deve ser igual a 1 até 1,2 vezes a tensão equivalente. Então, para uma situação mais limite, TI vai ser igual a 1,2 da tensão equivalente, TI igual a 1,2 de 660,45 newton. TI igual a 792,54 newtons. No passo 7, devemos calcular as forças do lado tenso e do lado frouxo da correia. Consultando as orientações do catálogo, nós vamos considerar que o lado tenso vai ter uma tensão máxima igual à pré-tensão mais a tensão equivalente e o lado frouxo uma tensão mínima igual à pré-tensão menos a tensão equivalente. Dessa forma, então T1 máximo, aproximadamente 1.453 newtons. T2 mínimo, que seria a tensão mínima no ramo frouxo, aproximadamente igual a 729,54 menos T, aproximadamente 132 newtons. No passo 8, a largura da correia também já está determinada com a nossa pré-seleção. Então, a largura da correia, B, é igual a 25 milímetros para a classe de correia pré-selecionada.
A largura da correia para a classe de correia pré-selecionada AT5 é de 25 milímetros. No catálogo, é solicitado que o projetista faça a verificação da largura da correia com base na tensão máxima, a tração no ramo mais tenso da correia. O T1 aqui, tá? A tensão admissível para a correia. Isso a gente consegue obter na tabela 1 da página 8. Então, por aqui a gente calcula um valor de referência mínimo para a largura da correia, tá? E também existe uma outra verificação em função da tensão equivalente, que já foi calculada, da tensão equivalente admissível, que está na mesma tabela, e desses outros dois fatores, né? Sendo que Tm é o fator referente aos dentes que estão acoplados na polia, né? Tv é o fator de velocidade, tá? Então eu vou mostrar para vocês aonde que esses dados eles estão lá no catálogo. Os fatores de velocidade, eles estão na página 53, tá? O fator de velocidade e o fator dos dentes que estão acoplados, né? Que ficam acoplados durante a transmissão na polia. Tá? Então, nós já calculamos o número de dentes que ficam acoplados na polia, né? Por polia, né? E como a nossa polia tem 30 dentes, né? E pelo cálculo ficam 15 dentes acoplados, a metade, né? Para 15 dentes acoplados, o Tm é igual a 1, quer dizer, esse fator ele não vai ter um peso significativo nessa verificação da largura da correia, tá? E o fator de velocidade, ele é obtido com base na velocidade da correia, né? A velocidade da correia é a mesma velocidade do carro, a velocidade linear do carro, que para esse problema, se vocês verificarem lá no enunciado, é 3,5 metros por segundo, tá? Então, eu aproximei aqui de 4 para ter uma velocidade maior, né? E aí a gente tem como fator de velocidade TV igual a 0,95. Na página 8, nós encontramos as especificações para aqui a classe selecionada a AT5, né? Então, para essa classe, a gente tem aqui as duas tensões. A tensão máxima admissível para a correia e a tensão equivalente admissível, né? O TE admissível, né? Esse aqui seria o T1 admissível. Tá? Então, tem um admissível para correia aberta em Newton por milímetro é igual a 1.600 Newton dividido por 25 milímetros, tá? E a tensão equivalente admissível, o TE admissível, né? Vai ser igual para correia aberta, né? Que é o caso de movimentação linear, a gente vai ter na unidade de sistema métrico 1.290 Newton por 25 milímetros, tá? Então, substituindo esses dados nessas duas equações, vamos obter referências. Então, para os valores que a gente obteve no catálogo para esse exercício, os valores de B deram bem pequenininhos, né? Deu 1,2, eu acredito, na primeira equação, e na segunda equação deu 0,54, né? Isso porque a carga na correia não é uma carga muito grande, embora ela esteja trabalhando com alta velocidade. Dessa forma, a largura de 25 milímetros permanece, né, uma boa escolha para nossa seleção. Na 10ª e última etapa de seleção da correia, nós vamos calcular a rigidez e o erro de posicionamento. Nesse caso, a rigidez total ela depende principalmente da rigidez dos segmentos da correia, que são o lado tenso da correia, L1, e o lado frouxo da correia, L2. Para calcular o coeficiente de rigidez do carro, nós vamos usar a equação fornecida pelo catálogo, onde o coeficiente de rigidez K é igual a CSP, que é o coeficiente de rigidez específica, B é a largura da correia, que para esse modelo AT5 é 25 milímetros, L é o comprimento total da correia, que já foi calculado, L1 é o comprimento da correia no lado tenso e L2 é o comprimento da correia no lado frouxo.
Para determinarmos a rigidez específica da correia, nós vamos utilizar novamente a tabela 1 do catálogo, que fica na página 8. Então, nessa tabela, para a classe AT5, nós vamos buscar a rigidez específica da correia, Specific Belt Stiffness Open-Ended, que é o caso das correias para movimentação linear. Nós estamos usando a opção de alma de aço em Newton por milímetro, a unidade da rigidez, sistema métrico, e para a AT5 o valor da rigidez é 17.605. Agora que já determinamos pela tabela a rigidez específica da correia, vamos calcular o comprimento do lado tenso e do lado frouxo. Pela figura, podemos observar que o comprimento do lado frouxo, ele vai desde essa linha horizontal, que é a linha de centro que passa pelos eixos das polias, até o início do carro linear, considerando uma posição do carro linear, fim da trajetória, tá? No final da sua trajetória, né? Lembrando que esse sentido de rotação ele varia conforme o vai e vem do carro linear. Então, o comprimento do lado frouxo, L2, vai ser igual a distância entre centros, menos o diâmetro dividido por 2, menos a largura da mesa, e menos uma pequena tolerância, considerando o fim de curso dessa trajetória linear, de 20 milímetros. Tudo isso mais 1/4 do perímetro do diâmetro primitivo da polia. Então mais πd, que é o perímetro da polia, dividido por 4. Então L2 vai ser igual, a distância entre centros prevista é de 3.000 milímetros, menos o diâmetro, que é 50 milímetros, dividido por 2, menos o comprimento da mesa, que é 160 milímetros, a tolerância aqui nós vamos considerar 20 milímetros, mais π vezes o diâmetro de 50 milímetros, que é o diâmetro da polia, dividido por 4. Dessa forma, L2 igual a 2.834,25 milímetros. E L1, que é o comprimento do ramo tenso da correia, vai ser igual ao comprimento total da correia, menos L2 e menos comprimento da mesa. Então, L1 igual a 6.150, que nós já calculamos, menos 2.834,25, menos 160. L1 igual 3.155,75 milímetros. Então, substituindo todos os valores obtidos e calculados na equação apresentada pelo catálogo, nós temos que K vai ser igual a 17.605 Newton por milímetro, é a rigidez específica da correia, 25 milímetros é a largura da correia, 6.150 milímetros é o comprimento total da correia, da cinta, né? L1, 3.155,75, que nós calculamos agora, que é o comprimento do ramo tenso da correia, e 2.834,25, que é o comprimento do lado frouxo da correia. Simplificando aqui as unidades, nós temos que o coeficiente de rigidez da correia, K, é igual a 302,63 Newton por milímetro. Então, o erro de posicionamento ΔX vai ser calculado com base na força estática que atua na correia, dividido pelo coeficiente de rigidez da correia. Então, considerando que a força estática é igual à soma das forças de trabalho, FW, e a força FF, que é a força de atrito, nós temos que ΔX igual a força de trabalho nesse exercício é igual a 0 e a força de atrito é igual a 50 newtons, dividido pelo coeficiente, 50 newtons, dividido pelo coeficiente de rigidez na correia. Então, ΔX é igual a força de atrito 50 newtons, mais a força de trabalho, nesse exercício a força de trabalho é igual a 0, dividido pelo coeficiente de rigidez na correia, que é igual a 302,63 Newton por milímetro. Simplificando as unidades, nós temos que ΔX é igual a 0,165 milímetros. Ao final dessas 10 etapas, nós observamos que a seleção preliminar
com a correia AT5, com o passo igual a 5 milímetros, largura igual a 25 milímetros, ela atende aos requisitos determinados no processo de seleção, com exceção do erro de posicionamento, né? Um dos requisitos do projeto é que o erro de posicionamento seja menor do que 0,01, sendo que para a correia calculada, o ΔX foi igual aproximadamente 0,165 milímetros, né? Então, qual seria a nossa alternativa aqui? Se nós observarmos na equação do ΔX é igual a F(ST), que é a força estática, dividido pelo coeficiente de rigidez. E o coeficiente de rigidez da correia é diretamente proporcional à largura da correia. Portanto, se nós aumentarmos a largura da correia, nós diminuímos o erro de posicionamento, né? Então, uma alternativa é aumentar a largura da correia. Ou uma outra opção é buscar uma alma, né, para a correia, né, que são aqueles fiozinhos que contribuem também para a rigidez da correia, que podem ser de aço ou Kevlar, de acordo com... Diminua o erro, porque esse erro ele é dado em função da deformação que a correia pode sofrer quando submetida a esse carregamento estático. Então, pessoal, a finalização do processo de seleção de polia e correia sincronizadora consiste na definição de 4 características para esse sistema, que são a classe, que é o modelo da correia, o comprimento da cinta, a largura da correia e o número de dentes da polia. A especificação desses produtos deve sempre atender às orientações do fabricante. No caso do exemplo desse exercício, na página 12, encontramos as informações sobre o modelo selecionado, AT. Nessa página, nós podemos ver as principais características da correia selecionada, que é a correia de classe AT de passo 5, a AT5. Então, para essa correia, o comprimento mínimo da cinta é de 440 milímetros, que é um valor menor do que o comprimento calculado. Portanto, essa classe ela consegue atender a nossa necessidade de comprimento de correia. Nessa tabela, na mesma página, nós encontramos as larguras disponíveis para esse modelo. Nós pré-selecionamos a largura de 25 milímetros. No entanto, nós verificamos que para a largura de 25 milímetros nós não conseguimos atender, chegamos muito pertinho, mas não conseguimos atender a precisão de posicionamento solicitada. Então, uma alternativa seria usar uma largura maior do que de 25 milímetros, então a gente teria 32 milímetros. Nesse caso, o correto é voltar, né, às equações que nós utilizamos a largura e substituir então por 32 milímetros, tá certo? E logo abaixo nós temos a orientação do fabricante de como representa. E logo abaixo nós temos a orientação do fabricante de como fazer a representação da designação da correia selecionada. Então, nesse caso, primeiro aparece a largura da correia, no exemplo é 50 milímetros, no nosso caso vai ser a largura de 32 milímetros, a classe da correia e o passo, AT10 aqui no exemplo, no nosso caso vai ser a AT5, e logo em seguida a largura da correia em milímetros. E depois ainda tem mais outras duas indicações, né? Se a alma for de Kevlar e não de aço, eu devo indicar aqui, segundo a orientação do fabricante, usar a indicação através da letra K. E por último, a indicação sobre o revestimento de nylon. NT para os dentes revestidos de nylon, NB para a parte externa revestida de nylon e NTB para revestimento de nylon em ambos os lados. Dessa forma, para a correia selecionada, a especificação do produto fica, de acordo com o fabricante, 32, largura da correia, AT5, a classe AT de passo 5, 6.150, que é o comprimento da cinta. Nesse caso, nós optamos pela alma de aço, que oferece mais rigidez do que a alma de Kevlar, e podemos incluir o recobrimento de nylon sobre os dentes para reduzir o atrito no acoplamento. Dessa forma, a designação da correia fica 32 AT5 6150 NT.
E para a polia, seria uma polia AT, da classe AT, passo 5, 30 dentes. Bom, e assim a gente encerra mais um vídeo sobre exercícios de elementos de máquinas. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até mais.